Graça e paz, sou o pastor Davi Nascimento, pastor presidente da Assembleia de Deus de Abraão, a Igreja da Justiça Divina pela fé, sem a lei de Moisés. Sou cooperador de Deus, ministro do Novo Testamento, semeador da palavra do reino. Caro espectador, dê um like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos. Vamos todos aprender com o escritor da Epístola aos Hebreus, a altura, a profundidade, a largura das riquezas da nova aliança. Lembrando que aquele escritor sagrado, um judeu convertido, escrevendo a uma igreja judia convertida, procurava confirmar aquele povo a permanecer na nova aliança, visto que alguns de seus membros estavam desertando da fé, migrando para a lei e para as suas práticas, e no propósito de confirmá-los em Cristo, ele escreve aquela epístola, enumerando as distinções entre a aliança do Sinai e a aliança do Calvário, sempre nomeando a aliança de Cristo como nova, melhor, superior e eterna frente à anterior aliança. E a terceira das distinções entre tais alianças que temos visto nestes vídeos é no que tange aos mediadores e apóstolos das alianças, uma vez que em Hebreus capítulo 3, verso 1 ao 6 diz: Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Glória a Deus nas maiores alturas. Neste vídeo em especial refletiremos ainda sobre o seguinte tema: as semelhanças existentes entre os mediadores e apóstolos das alianças. As semelhanças existentes entre os mediadores e apóstolos das alianças. Graças a Deus. Caro espectador, nos vídeos anteriores temos visto as semelhanças existentes entre os mediadores e apóstolos das alianças. As semelhanças existentes entre Moisés, mediador e apóstolo, enviado mensageiro da anterior aliança, e Jesus de Nazaré, o Cristo, mediador e apóstolo da nova aliança. Esse assunto é muito vasto, mas quero crer que estamos encerrando essa reflexão. E não poderíamos deixar de frisar ainda a terceira dessas semelhanças. Qual seja, assim como Moisés realizou um movimento para fora, trazendo para fora do Egito, da casa da servidão, Israel, segundo a carne,
Cristo Jesus, da mesma forma, realiza um movimento para fora, indo à frente de seu povo, seu Israel, a igreja, como pioneiro e precursor, e levando após si todos aqueles que, uma vez nele, crendo nele, no seu sacrifício e no seu santo evangelho, deixem para trás Jerusalém atual e tudo o que ela representa religiosamente falando. Nós vimos a primeira semelhança entre Moisés e o Cristo é que ambos foram rejeitados por Israel. A história de Israel na antiga aliança é uma demonstração cabal disso. O quanto Moisés sofreu nas mãos de Israel. Só não perdeu sua vida por intervenção divina. Porque em muitas ocasiões houve rebeldia da parte de Israel contra Moisés. E ele só escapou porque Deus interveio. Então, o próprio mediador e apóstolo da anterior aliança foi rejeitado pelo seu povo. Cristo foi rejeitado por Israel, que até hoje não o considera como o Cristo. Jesus de Nazaré não é considerado como Cristo até hoje. Assim como o Novo Testamento até hoje não é considerado escritura inspirada por Deus. Na Bíblia israelita, caro espectador, não há Antigo e Novo Testamento. Há quantos crentes que imaginam que isso exista na religiosidade israelita? Por ignorância, imaginam e pensam isso. Não, caro espectador. Como eles não creram que Jesus de Nazaré é o Cristo, até hoje não lhes importa, religiosamente falando, que consta das páginas do Novo Testamento. Por isso, o Novo Testamento não consta da Bíblia israelita. Jesus Cristo veio realizar um movimento para fora. Jesus Cristo, que tal como Moisés esteve no Egito, quando pequenino, levado pelos seus pais, lá permaneceu até que o tirano Herodes, que tentava matá-lo, morresse. Então o Senhor Jesus Cristo passou por essa experiência de sair do Egito. Só que haveria outra experiência de sair do Egito que ele proporcionaria, porque nas páginas da Nova Aliança, no livro de Apocalipse, diz que o Senhor Jesus Cristo foi crucificado na praça da cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Cristo foi crucificado fora dos muros da cidade de Jerusalém, no Gólgota, fora da cidade de Jerusalém. E aquilo tem um significado espiritual. Aquilo tem um significado espiritual. Nós vimos a segunda diferença. Semelhança entre Cristo e Moisés, que ambos, além de ter sido rejeitados por Israel, ambos trouxeram aliança, uma aliança. Moisés, a anterior aliança, a lei, e Cristo, a nova aliança, a graça, o Novo Testamento, a nova esperança. Mas temos ressaltado, assinalado, enfatizado nos últimos vídeos essa terceira semelhança, esse movimento para fora. Cristo, como Moisés, experimentou a experiência de sair do Egito. Mas há um Egito, espiritualmente falando, do qual Cristo retira os seus, que segundo a Escritura apostólica em Apocalipse, trata-se de Jerusalém que agora existe. E não somente segundo a Escritura de Apocalipse, segundo São Paulo escreveu em Gálatas capítulo 4, verso 21 ao 31, Agar, a escrava egípcia, representava Jerusalém que agora existe. Por quê? Porque essa relação Jerusalém
atual com escravidão, pastor? Isso é um insulto à Jerusalém que agora existe? Não, caro espectador. O que era escravidão? Eram homens constrangendo outros homens a fazer algo para escapar de um castigo. E qual é o discurso religioso na lei e em todas as demais religiões? É um discurso religioso que constrange, convence, persuade seus adeptos, seus ouvintes, seus seguidores a fazer algo reiteradamente para escapar de algo diante de uma divindade. E na natureza, os preceitos religiosos se assemelham às ordens da escravidão. Porque, no mesmo sentido, se pratica algo amando de outrem para escapar de um castigo. É por isso que os apóstolos assemelham a condição de Jerusalém, que agora existe, à condição de um lugar debaixo de escravidão. Porque religiosamente, os adeptos da religiosidade, a vida em Jerusalém que agora existe, os praticantes da lei, vivem sob preceitos. E os cumprem por quê? Em função do quê? Para escapar de um castigo diante de Deus. Para agradar a Deus. Em função disso, faz todo sentido entender por que São Paulo chama a Jerusalém que agora existe de escrava com seus filhos. Diante disso, faz todo sentido São Paulo compará-la à escrava egípcia. E por isso é razoável e seguro afirmar que sair espiritualmente falando de toda aquela religiosidade, a vida existente em Jerusalém, significa equipara-se a deixar a terra da escravidão. Escravidão de preceitos para escapar de castigo. Escravidão do Egito espiritualmente, que lá agora em Jerusalém reside. Segundo as escrituras apostólicas em Apocalipse e em Gálatas capítulo 4. Diante disso, resta-nos conferir mais uma vez como a igreja não tem ligação com a Jerusalém que agora existe. Como os verdadeiros cristãos que nutrem, cultivam a fé cristã, apostólica, evangélica, como os verdadeiros seguidores de Cristo, não devem guardar relação, afinidade, apego a Jerusalém que agora existe e ao que ela representa religiosamente falando. É nesse sentido que nós vamos conferir o que consta de Apocalipse 21, onde há a descrição da Nova Jerusalém. Nova Jerusalém, da qual São Paulo escreve a seu respeito, também em Gálatas 4, verso 21 a 31. Referindo-se a ela, dizendo que ela, Jerusalém celestial, que é a nossa mãe. Ou seja, a nossa relação cristã, apostólica, evangélica é com a Jerusalém celestial. Olha o movimento para fora, que nós aprendemos nos vídeos anteriores, em Hebreus capítulo 13, do verso 10 ao 14, sobretudo no verso 14, quando aquele escritor judeu, escrevendo a judeus convertidos, diz que aquele povo judeu convertido, em lugar de voltar para a lei e para as suas práticas, em lugar de voltar para o tabernáculo e aquelas cerimônias alimentares, deveria fazer um movimento diverso, sair para fora. Quando no verso 14 de Hebreus 13, ele é categórico em dizer: saiamos, pois, a ele, Cristo, seguindo, levando o seu vitupério, porque aqui não temos cidade permanente, mas procuramos a futura. Qual futura, pastor Davi? É a Jerusalém celestial, a nova Jerusalém, que consta sua descrição, por exemplo, em Apocalipse 21. Esse movimento para fora de toda Jerusalém que agora existe e tudo que ela representa, realizado por Cristo e defendido pelos apóstolos, tem o mesmo grau
de significado daquele movimento que Moisés fizera no passado, tirando Israel do Egito. E mais ainda, porque não se trata de uma libertação política, militar, econômica, se trata de uma libertação espiritual. Porque quantos povos por aí há que são libertos, independentes, militar, econômica, culturalmente, mas são escravos do pecado, escravos das trevas. Então a maior de todas as libertações é a espiritual. E essa libertação Cristo proporciona, tirando os seus, que verdadeiramente são seus, e não se vergonham do seu evangelho, não só da Jerusalém que agora existe, e de tudo que religiosamente ela representa, mas é o movimento que ele realiza, tirando para fora de toda a forma de religiosidade que até então existe na vida do homem. Cristo não veio emendar, Cristo não veio completar, Cristo não veio corrigir, Cristo não veio fazer isso em relação à lei, tampouco em relação a qualquer outra forma de religiosidade que os homens vivenciam. Cristo veio trazer os homens, convidar os homens a sair para fora. Vejamos Apocalipse 21, verso 1 ao 14, que diz: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Percebe, caro espectador, que o adjetivo novo, novo céu e nova terra, se refere a algo que se estabelece descartando-se o que antes existia? Não existe novo mantendo o que até então existia. Quando o noivo surge, advém, necessariamente o que até então existia é descartado. É esse o sentido do adjetivo novo, nova, em toda a escritura apostólica, em toda a escritura evangélica neotestamentária. Não existe novo que abarque em si o velho, o anterior, o primeiro que antes existia. O novo, o surgimento do novo, significa que o que existia até então foi descartado. Veja, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra continuam a existir? Não, passaram e o mar já não existe. Isso nós podemos conferir em 1 Coríntios 5:7. Limpai-vos do fermento velho para que sejais uma nova massa de Cristo. Olha aí, velho tem que sair, ser descartado para que o novo se estabeleça. Outro texto muito conhecido de toda a cristandade, 2 Coríntios 5:17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas continuam, coexiste com o que é novo, não? As coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. Então, o adjetivo novo, nova, usados nas páginas da Nova Aliança, trazem implicação seríssima. O que, pastor? Tudo que até então foi descartado. E por que isso é necessário entender? Porque logo em seguida, no verso 12, ele diz: Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Se a Jerusalém celestial é chamada de Nova Jerusalém, significa dizer que a Jerusalém que até então existia na mente, no coração, na vida dos homens, foi descartada. Sim, caro espectador. Se vem uma nova Jerusalém, se há uma nova Jerusalém, não é vem, virá a sua manifestação, mas ela já existe espiritualmente na vida da igreja, pois ela já é dada como mãe da igreja, espiritualmente falando. A primeira Jerusalém perdeu o status religioso que até então tinha. A anterior Jerusalém foi descartada, espiritualmente falando. Deve ser respeitada, social, política, militar, econômica, religiosamente, deve ser respeitada. Seus adeptos, seus cidadãos,
os adeptos de sua religiosidade devem ser respeitados. Entretanto, os cristãos, os que crerem em Cristo e no seu santo evangelho, os que forem eleitos, escolhidos para dependerem da obra de Cristo na cruz para serem salvos, estes não podem ter a contradição de imaginar que há como ser Nova Jerusalém e apegado à anterior Jerusalém. Ser Nova Jerusalém, sim, porque no verso 2 diz: vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. A Nova Jerusalém é uma descrição fiel da igreja em estado glorificado. Aleluia! Seja bem-vindo ao Evangelho da graça de Deus, caro espectador. Quem em Efésios, aleluia, capítulo 5, verso 22 ao 29, é comparado à noiva de Cristo? A igreja, a Jerusalém celestial, é a noiva ataviada para o seu esposo. A Jerusalém celestial é uma descrição simbólica do corpo glorificado da igreja, a noiva do Cordeiro. Veja como Cristo veio realizar um movimento para fora da Jerusalém que até então existia. Agora eu e você estamos na Nova Jerusalém. E tudo que é novo descarta o que até então existia. Aí no versículo 3, então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. Meu Deus, caro espectador, onde estava o tabernáculo? O tabernáculo da lei, em cujo interior havia todos aqueles objetos no primeiro pavimento, no mais íntimo Santo dos Santos, no primeiro pavimento, santo lugar. Sim, onde estava o tabernáculo, no qual funcionava, vigorava o sumo sacerdócio levítico? Onde estava o tabernáculo no qual havia os sacrifícios de animais, sobretudo o anual, no Santíssimo, para expiação dos pecados do povo? Sendo que, na verdade, não removia pecados, como está em Hebreus capítulo 10, verso 4. É impossível que o sangue de bodes e de touros retire pecado, remova pecado. Estava em Jerusalém, na cidade de Jerusalém. Quando do advento da Nova Jerusalém, e por ser nova, obriga que a anterior seja descartada, segundo as Escrituras apostólicas. Quando do advento da Nova Jerusalém, advém também um novo tabernáculo. Olha o tabernáculo de Deus agora com os homens. É aquele que está na Nova Jerusalém. E quem é o tabernáculo de Deus? Somos nós, igreja. Não sabeis, como São Paulo dizia, que sois o templo do Espírito de Deus, no qual ele habita? Lembra de Jesus em Mateus? Se não me falha a memória, capítulo 5. Vós sois a luz do mundo, não podeis esconder uma cidade edificada sobre o monte. Era o Senhor Jesus lá atrás, já prevendo, já tentando iluminar os seus, que a Nova Jerusalém era o seu próprio povo, porque ele estava se referindo aos apóstolos, chamando-os de luz do mundo, e após isso, disse a respeito deles também. Não pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. E Jerusalém não é uma cidade cercada de montanhas? Monte das Oliveiras, Monte Sião, e tantos montes. Aquilo era Jesus já trazendo uma preliminar. Vem uma nova Jerusalém, vai haver uma nova cidade sobre montanhas. E quem seria esse povo? O seu povo escolhido, os que são a luz do mundo, os que têm Cristo e seu santo evangelho para, por meio deles, iluminar o mundo.
Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Se a Jerusalém, o tabernáculo de Deus, agora é a igreja, e a nova Jerusalém é a igreja, o que implica descarte da anterior Jerusalém, também foi descartado o tabernáculo que até então existia, caro espectador. Percebe o movimento para fora, percebe como a igreja, os remidos, os iluminados, os que verdadeiramente estão fundados na doutrina cristã, apostólica e evangélica, precisam fazer o movimento para fora, atrás do seu pioneiro e precursor Jesus, levando o seu vitupério, sua cruz para fora do arraial? Era em Jerusalém que havia o tabernáculo, centro das atividades religiosas do judaísmo e da prática da lei. Era em Jerusalém que estava aquele centro religioso, tabernáculo. Pois bem, Nova Jerusalém, descarte da anterior Jerusalém. Nova Jerusalém, novo tabernáculo. Nada daquela religiosidade nos pertence. Aleluia. E por fim, e lhes enxugará, verso 4, dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. As primeiras coisas passaram. As primeiras coisas passaram. Aleluia, glória a Deus. Caro espectador, dê um like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos. Agora na nova aliança. Sim, Cristo nos leva para fora da Jerusalém atual. Cristo nos leva para fora de toda a religiosidade que ela representa, porque nela havia o tabernáculo da anterior aliança. Sim, agora na nova Jerusalém, Cristo nos leva para fora de toda e qualquer religiosidade que exista na vida dos homens. Agora, na nova aliança, nossa mãe é a nova Jerusalém. Aleluia. Agora, na nova aliança, nosso tabernáculo novo está em nós próprios, porque em nós próprios Deus habita, o que nunca houve na anterior aliança. Caro espectador, venha para fora, venha crer em Cristo no seu santo evangelho, venha confiar apenas na nova aliança, venha romper com todo o passado religioso e venha viver apenas nos fundamentos apostólicos e dependendo apenas da cruz de Cristo. Seja qual for o seu Deus, seu livro sagrado, seu ministro, seu mediador, seja qual for o seu templo, seja qual for suas obras religiosas, seja qual for suas esperanças, não importa, com todo respeito e consideração eu te convido, venha para a graça de Deus, venha para fora da Jerusalém que agora existe, venha para fora de todo o credo religioso, porque por mais que haja sinceridade, dedicação a toda forma de religiosidade, o homem precisa de um Salvador, o homem precisa de um libertador, o homem precisa daquele que é a ponte, só ele é a ponte para o Altíssimo. Venha ser a nova Jerusalém, venha ser o tabernáculo de Deus e deixe todas as primeiras coisas para trás. Amém? Glória a Deus.